E vem conferir uma análise do episódio 15 de Dragon Ball Daima. O episódio 15 de Dragon Ball Daima começa da mesma forma como o último terminou. O último seria eles chegando no primeiro mundo dos demônios. Então esse começa com eles lutando contra aquela parte militar deles. É uma luta muito difícil, parece que vai ser fácil, mas no reino número 1 dos demônios é visível que eles têm muito mais força do que os outros reinos. Por causa disso, sua arma é muito mais forte. Então eles conseguem momentaneamente neutralizar todos aqueles personagens que a gente conhece. Mas é bom deixar claro, aquelas armas não são tão fortes o suficiente para parar eles. Tanto que não conseguem derrotar, só conseguem deixar eles machucados temporariamente. E mais do que isso, como o próprio Goku fala, é muito difícil lutar nessa forma que eles estão criança. Isso é muito interessante, porque uma coisa que é muito legal de Dragon Ball é os poderes, obviamente. E você regular os poderes. Então você fazer com que eles realmente sejam crianças e eles acabem apanhando ou perdendo lutas, faz com que a gente que está assistindo pense, mas isso não faz sentido, o Goku é muito forte, o Vegeta é muito forte por eles estarem perdendo para essas pessoas. Mas não, meio que o anime deixa claro que essa é a força deles, criança que já é muito forte. Eles adultos provavelmente acabariam com essa saga em um episódio. Mas apesar disso, o Vegeta tenta atacar eles de qualquer forma, e sendo um ataque direto ele sofre. E finalmente algo que foi mencionado em vários episódios atrás, finalmente retorna, que são os insetos. Em um episódio lá atrás, o Goku explica que ele tem insetos na sua bolsa, que naquele reino dos demônios serve como se fossem as sementes dos deuses. Você come e a partir daí sua energia volta totalmente. Ele finalmente convence o Vegeta a comer, ele come o inseto e isso mostra como regenera. Logo depois mostra o Gomá, e o Gomá está analisando até que ele está vendo quem são aquelas pessoas e meio que fala quem é cada um. Até que chega naquele ajudante da Pansy, ajudante do pai dela, que acompanha ele na jornada, e vê que tem algo diferente no cinto deles. Quando ele acaba chegando perto do cinto, ele percebe que aquilo é o olho do demônio, o olho de 3 olhos. Aquele olho, ele acaba fazendo com que o Gomá fique interessado e queira aquilo de qualquer jeito. Pra quem não lembra, quando o Gomá chegou na Terra pela primeira vez, ele fez um pedido pro Shenlong, a ideia dele era fazer 3 pedidos. O primeiro é transformar eles em criança. O segundo era achar esse olho. E o terceiro pedido era dar vida mais nova pro Neva, já que ele tinha combinado esse acordo. O problema é, quando ele chega no Shenlong, ele fala, eu só faço um pedido. 3 é só pra quem é amigo ou pra quem eu sempre ajudo. A partir daí ele não conseguiu achar o olho dos demônios. E ele acha aquele olho e ele manda com que de qualquer jeito alguém consiga pegar aquilo. Logo depois a gente descobre quem é Aburá. Aburá, ele é o velho rei dos demônios. Para quem não sabe, ele é o pai do Daburá. E ele era o rei dos demônios, ele tinha o olho que fazia com que ele fosse o mais forte, porque aquele olho tem poderes mágicos. A partir daí, o Gomá pede pro Nezuko ir atrás e conseguir de qualquer forma, como ele conseguir pegar o olho. Logo depois tem um flashback. Esse flashback mostra o que aconteceu com o reino dos demônios. O pai do Daburá era muito forte, porque o poder mágico do olho deixava ele muito forte. Então por causa disso, o Daburá faz um golpe de estado e tira o pai dele do poder. Ele faz com que um dos seus ajudantes roube o olho. Ele não consegue ficar com o olho, porque o ajudante dele acaba perdendo ele no processo, mas o pai dele fica sem o olho. Com isso ele fica muito mais fraco. O Daburá destrói o pai dele, a partir daí ele vira o rei dos demônios, e depois que ele morre contra o Majin Buu, aí quem vira o rei dos demônios é o Gomá. Esse olho acaba sendo perdido, e o Daburá pouco se importa com ele. Logo depois disso, esse personagem acaba achando e fica com ele como um acessório. Eu acho que, considerando como o Dragon Ball Daima tá indo, eu nem sei se esse olho do demônio vai ter tanto poder assim. Se ele fosse tão poderoso, o Daburá se preocuparia com ele. E já que Dragon Ball Daima tá lembrando muito do Dragon Ball clássico, tem muita cara desse olho não ser tão poderoso como poderia. Até porque se ele fosse tão poderoso, a Doutora Arinzo já teria ido atrás dele. Logo depois tem mais umas sequências de luta. Aí logo depois disso mostra que uma mulher misteriosa aparece e fala que vai dar um beijo naquele personagem novo pra ela conseguir aquele olho demônio. Ele fala que não quer o beijo dela, mas gostou muito do chapéu. Então ele troca sim aquele cinto que ele tem pelo acessório. Ele troca, uma piadinha rápida, não tem graça, mas ela tem. Logo depois volta pra luta e o Piccolo fala que ele pode atacar porque ele pode regenerar. Então a partir daí aqueles golpes não atingiriam ele. Logo depois aparece a Doutora Arinzo, muito feliz sabendo que o Goku e os outros estão lá, porque assim as esferas do dragão estão mais perto dela. Aí no meio da luta, volta pra luta, a gente vê que eles estão quase perdendo, mas o rei, que é o pai da Pansy, acaba aparecendo. E com a arma que ele estava construindo, apresentado no episódio passado, ele destrói toda aquela polícia, foca no Gomá, ele fica revoltado com a derrota, mas aí o Degazzo fala,
a gente tem uma solução. A gente tem até a Polícia Militar. A Polícia Militar é aquela que foi apresentada no episódio passado e que parece ser a força especial Ginyu dele, do Gomar, e que ele vai lutar e o episódio se encerra. Bom, um episódio divertido, mas de novo, ainda falta alguma coisa. Dragon Ball Daima não é ruim, mas ele é só mediano. E falta aquele algo a mais, aquele algo que a gente pensa. Eu quero assistir realmente Dragon Ball Daima. Pra mim, é uma diversão de 20 minutos. Mas ao longo de 15 episódios, já parou a parte de ser engraçado, ser divertido, ser só uma aventura semanal. Ele precisa mostrar para que veio. E isso ele ainda não fez. Com uma ótima trilha sonora, uma animação boa e com boas ideias, Dragon Ball Daima ainda não mostrou para que veio. E eu termino o episódio não empolgado para saber o que vai ser o próximo. Eu termino o episódio pensando, eu quero assistir, gosto de Dragon Ball, sei que pode ser legal, mas ainda falta alguma coisa. Mas o episódio, bom, mediano, mas a gente espera mais de Dragon Ball. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do novo episódio de Dragon Ball Daima? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.